Empreender é uma sensação de desafio, de liberdade, de conquista e nasce primeiro no coração. E eu conheci várias pessoas no decorrer desses anos que me disseram assim, Elaine, depois que eu comecei a empreender, eu me senti livre para cuidar de mim e depois para cuidar de meus clientes. E é exatamente isso que transmitiu para mim também Benedito Costa, que nós vamos conversar com ele a partir de agora. Benedito é formado em administração pelo UFMT, é palestrante, treinador comportamental, coach e também especialista em desenvolvimento humano. Mas aonde Benedito está hoje, como empreendedor, é quase que o final, né? Porque ele começou empreendendo, gente, vendendo semijoia. E a gente vai descobrir essa história a partir de agora. Bem-vindo, Benedito. Obrigado. Bom, empreender é desafiador, né? Mas é gostoso. É gostoso. Existem, claro, muitos percalços. A gente passa por algumas situações de desespero mesmo, assim, né? Tem gente que toma a decisão de empreender porque está na veia da pessoal da família. O pai já empreendia, tem comércio e tal, e a pessoa também quer ter essa liberdade, não quer depender de ninguém. E eu comecei com 14 anos, praticamente. Assim, eu já vendia semijoia, eu saía lá do meu colégio, pegava o meu busão de passe livre na época. Aqueles de papelzinho, esse aqui mesmo, em Cuiabá, eu né? sou desse tempo. Lá, Qual escola? Lá no Barnabé de Mesquita, ou José de Mesquita, como algumas pessoas falam, né? Então, saía de lá, pegava semijoia e saía vendendo. Comecei vendendo dentro da família, minha madrinha, minhas primas, namorada, sogra, cunhada, todo mundo. E aí, voltei, continuei a minha faculdade, né? E vendendo semijoia para ajudar a custear apostila, cópia que a gente precisava tirar na faculdade, que era bastante. E aí, depois que eu me formei, minha filha nasceu, me casei, assim, estou encurtando a história, tá? Mas quando você empreendia lá com semijoia, né? Na escola e ainda na faculdade, vamos voltar no passado, na escola. Vender objeto de porta em porta, que é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira definição de empreendedorismo, que era porta a porta, sim, acontecia uma coisa muito sem graça, né? Que a gente convivia muito com isso. A galera que devia... Gente, pode me pagar, tá? Tô falando dos calotes. Vou passar minha chave Pix. Eu tô falando dos calotes. Você tem o caderninho ainda dos caloteiros que não te pagou? Já abandonei, me libertei disso. Porque, inclusive, meu nome foi pro Serasa, viu, gente? Por causa de vocês. Você jogou o caderno fora. Era pra gente ler isso aqui agora, entendeu? Superei. Não quis mais ficar voltando nessa página. Mas, enfim, é desafiador, porque a gente confia, né? Você vai passar pra pessoa... Não, peraí, é desafiador. Mas quem sabe que tá te devendo da época do semijoia pode te procurar pra pagar, com né? certeza. Você tem meu aceita, WhatsApp, né? passo Juros, chave Pix. você pode até considerar juros, né? Faço uma campanha, assim... Tiro os juros. Mas realmente é desafiador, porque vender para as pessoas algo que... Primeiro que não era eu quem fazia. Então, eu tinha que atestar uma garantia e eu usava semijoia de pulseira, de corrente, anel, para poder até dizer, gente, eu uso, não descasca. Não desbota, né? Então, era peça de qualidade. Eu também vendia prata na época. Tinha algumas pessoas que usavam, consegui vender. E, de fato, algumas pessoas ficaram me devendo. Mas, assim, já passei por cima disso, já foi. Outro tempo já, então... E você continua empreendendo, né, Benedito? Sim. Sempre fiz isso. Trabalhei em algumas empresas, né? A gente até estava batendo um papo antes aqui, mas é assim, eu trabalhei em alguns lugares e eu sempre fui muito incomodado com aquele negócio de troquei de carro, sabe assim, você vê que a pessoa está com um celularzão bonito na mão, está sempre muito bem vestida e a gente ali trabalhando a duras penas para manter isso, não que esteja errado. Mas isso me incomodava, porque tem pessoas que têm o dom, que nasceu para isso, aposenta dentro de uma empresa, é o primeiro emprego e vai até a aposentadoria. E essa estava longe de ser a minha situação, porque eu ficava muito incomodado de enriquecer as pessoas e ficar no meu carrinho, um ponto velho. E, na verdade, no começo eu nem tinha carro, né? Eu e minha esposa tivemos carro depois que a gente se casou. Então, carro era um luxo, assim, eu ia de ônibus, enfrentava frio, chuva, sol, e me incomodava ver essas pessoas enriquecendo e eu ali naquela mesma. E o dia a dia de quem é seletista, não desmerecendo de jeito nenhum, é uma lei linda, maravilhosa, que ampara os trabalhistas, mas o fato das pessoas todos os dias irem para o mesmo local,
cumprirem a mesma carga horária, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de domingo a domingo, tendo o entendimento que o salário vai ser somente aquele valor no final do mês, te incomodava. Demais. E vou te dizer mais ainda. Lá naquele comecinho, vou dizer aí 2009, 2008, trabalhava em algumas empresas, eu sentia muita necessidade de alguns encontros, sabe? De conhecer todo mundo da empresa. E aí, lá na faculdade, eu fui entender que era... network do empreendedorismo, já estava na sua veia. Eu já entendia que era treinamento, que eu precisava de me envolver com as pessoas, de conhecer quem trabalhava num financeiro, por exemplo. Se eu era da área de atendimento, eu trabalhei numa empresa de cobrança, uma época em que eu só convivia com o pessoal da cobrança. Eu não sabia quem eram os advogados do contencioso, sei lá o quê. Tinha lá cada setor, mas eu não conhecia. Eu sabia de nome, que existia um advogado com aquele nome, mas se eu visse todo mundo de terno passando, eu deduzia pelas minhas percepções que podia ser alguém, mas eu não sabia quem era. Então, o treinamento e desenvolvimento, lá na frente, ele apareceu até nisso. Essa minha vontade de instigar nas empresas, oferecer isso para as pessoas. Mas antes até de empreender com treinamento, que hoje, graças a Deus, é onde eu me encontrei, é onde eu consigo me desenvolver e desenvolver pessoas, eu também desenvolvi uma atividade artesanal, né? Eu tive uma empresa chamada Laços de Pai, inclusive tem Instagram ainda, quem quiser olhar. Eu não posto mais nada desde 2019. 2019 eu fiz a última peça para uma cliente, que foi na época acho que da Páscoa, estava bem na pandemia. E não fiz mais nada, não consegui postar porque eu encerrei a conta. Eu só faço para minha filha e para algumas encomendas. Então, a minha filha nasceu em 2015 e nesse mesmo ano eu comecei a fazer alguns lacinhos para ela. Comprei elástico de cabelo e uma fita. Aí, vou tentar fazer, porque eu tinha comprado uma muito bonita. Eu falei, acho que eu dou conta, porque você pega assim o laço, dá uma mexida, parece que é simples, né? Uma voltinha aqui, outra ali, o laço está pronto. Os primeiros ficaram horríveis. Mas aí, treinamento, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Eu fui treinando, eu desfiz um e refiz e ficou igual. Eu falei, bom, agora eu sou capaz de fazer um do zero. Comprei um rolo de fita, aí foi uma burrice minha, né? Eu comprei um rolo inteiro, são 10 metros. 10 metros de fita, tudo de uma cor só. Eu tive que estudar outros modelos. Então, ela tinha um modelo amarelo, outro modelo amarelo, vários modelos de uma cor só. E quando a minha filha começou a ir para o berçário, isso foi já com 8 meses de idade. Nesse período você já não estava mais como seletista? Eu estava só em casa. A minha esposa, ela é diabética, precisava de alguns cuidados e eu abandonei o trabalho de seletista e já comecei a dar aula numa instituição aqui em Cuiabá. Então, assim, eu dava aula de manhã e ficava o resto do dia livre. Aí era PJ, né? Eu tive que abrir MEI e tal e já começou a mexer. Cara, eu quero trabalhar só assim, porque eu tenho liberdade para ficar com a minha filha, bebezinha e tal. E aí, nesse tempo que eu tinha para poder fazer laço, né? Fiz. Estudei, treinei e tudo mais. Quando ela foi para o berçário, a gente mandava todo dia com um laço diferente. E as mães começavam a perguntar, nossa, que laço lindo, onde vocês compraram? Aí eu, não sei, numa loja aí. Com vergonha. Eu não queria falar. Aí, no outro dia, nossa, mas que laço lindo, grandão, volumoso. Parecia um repolho na cabeça dela. É verdade, eu vi. Aí, eu não sei a loja, vou perguntar para minha mulher. Porque eu tinha vergonha de dizer que era eu quem fazia. Um homem, né? Um homem fazendo laço, né? Aí deixando na escola, todo dia com um laço diferente. Que negócio é esse? Mas eu ficava assim, as pessoas vão ter preconceito. Na verdade, o preconceito estava até em mim mesmo. Eu precisava me libertar disso. E aí até foi um dia que eu falei assim, pronto, vou falar. Aí uma mãe perguntou, a gente já tinha intimidade, assim, de conversar quando deixa e quando busca o filho, que a gente chegava um pouquinho antes. Porque é doído você deixar o filho, né? A gente estava começando a já se desprender um pouco do filho. No caso da minha filha. Então, conversando, ela perguntou, fala aí onde que é, você sabe, você também que compra. Então, eu falei, fui eu que fiz. Ela, não é possível. Sim, fui eu, não foi. Aí, no frigir dos ovos, faz um para mim também. Quanto que é? Eu falei, não faço ideia. Vou ter que pesquisar preço para poder... Foi sua primeira cliente? A minha primeira. E aí ela falou assim, faz o seguinte, faz um monte, bota numa caixa e vende aqui. Aí eu pedi autorização para a coordenadora da creche, né, do berçário. Ela falou, pode trazer, pai, não tem problema nenhum, é lindo, aqui tem um monte de menina e tal. Eu levei a caixa, vendi um monte, assim.
E nunca levei calote. Olha, Graças a Deus. que delícia. Até porque eu aprendi, eu vendia à vista. Ah, tá explicado. Não, é à vista. Às vezes a pessoa encomendava também, né? E como eu levei algumas coisas à pronta entrega, a pessoa já na hora perguntava qual que é a sua conta e já transferia. E isso me deixou muito confortável de continuar fazendo. Então, de 2016 até 2018 para 2019, eu empreendi com laço. Embora eu também tenha tido emprego seletista nessa época, eu estava muito fortalecido com os laços. Porque criou uma identidade. As pessoas falavam assim, o pai que faz laços. Laços de pai, é o pai da Beatriz, aquele homem que faz laços e tal. Então, gerou uma identidade para o meu negócio naquela época. Eu só deixei porque, de fato, é uma coisa que, para dar dinheiro, a gente tem que trabalhar muito. Eu precisaria ter uma outra pessoa. Eu pensei em abrir loja, quiosque em shopping, mas eu, diante de uma dificuldade financeira que eu vi que seria muito grande, eu desisti. Falei, não vou mexer com isso. Já tinha outras empreendedoras, mulheres aí, fazendo laço, já com seus quiosques bem estabelecidos no shopping. Eu não queria entrar nessa disputa porque eu nem sabia se era isso que eu queria mesmo. Uhum. E como eu já tinha a minha profissão, né, que eu tenho a minha profissão de administrador e eu queria atuar com treinamento e desenvolvimento, aí eu enveredei para essa área. Eu fui atuar dentro de uma multinacional como analista de treinamento e desenvolvimento. Como CLT ainda? Como CLT. Eu voltei a ser CLT. Nessa época, antes até, eu comecei a atuar em algumas empresas, assim, de individual, sabe? Assim, eu mesmo, com o meu CNPJ, MEI na época. E aí veio a pandemia. Mas veio com força, assim. Eu treinei duas empresas em modo virtual. Antes de você começar na parte de desenvolvimento, do desenvolvimento humano, faz um laço pra gente. Ó. Faz um laço. A gente fez aqui, ó. Improvisamos uma fita de papel. Como não tinha fita, no meu carro tem, mas o carro tá longe agora. Aí eu peguei um A4 aqui. Vou afastar o microfone aqui, tá? Eu peguei um A4 pra gente poder só simular aqui um laço. Então, agora é a prova. Vamos ver. Ele é muito simples de ser feito. 40 centímetros, mais ou menos, tem esse aí? Não, esse aqui tem mais. Esse deve ter quase 1 metro. Vini, isso é bom? De olhar assim e ver? Eu acho que... 80 centímetros, gente, eu acho que tem. Esse deve ter uns 90. 90 centímetros. Então, o laço, geralmente, assim, a gente chama de laço boutique, que é um laço que é mais abertinho, ele tem um acabamento diferenciado. E alguns laços que a gente compra, eu comprava, e até isso também me incomodava. Tipo, se a criança, bebê, puxa, se o laço não está bem reforçado, desmancha se ele não tudo. está costurado, ele desmancha. E a gente comprando laço baratinho, isso aconteceu. Depois que eu aprendi a fazer, a alinhavar, a costurar, então eu tenho hoje, por exemplo, alguns clientes que compraram para a filha quando era bebê, na época da minha filha, e que tem laço até hoje. As crianças têm 7, 8 anos e falam, eu ainda tenho laço. Eu fico assim, nossa, que bom. E aí eu dou dica, lava, pode esfregar, não tem problema. Se precisar reforçar ele, passa laque de cabelo, que ele fica bem encorpado, bonito. E o laço vai durar por um bom tempo. O único perigo que tem é de o cabelo estar molhado e acabar enferrujando o biquinho grampo de pato. Mas se precisar, eu troco. É só trazer que eu dou um jeito. E aí troca. A gente vai lá e troca. Então é assim, ó. A gente faz como se fosse um infinito. Eu sei que você não está acompanhando, mas vamos lá. Como se fosse um infinito, cruza uma ponta com a outra no meio da fita. É isso aqui, ó. Faz o sinalzinho do infinito, aí aqui a gente dobra ao meio a parte central. Marca aqui, ó, a orelhinha que fica aqui em cima. Aqui não vai ficar perfeito porque a gente tá com papel, né? Mas, ó, lógico. Como eu dobrei aqui, eu junto pra cá. Consegui imaginar, Benedito. Ó. E já sei qual é esse laço. Junta pra cá de novo. Aí tem um segredinho, ó. Aqui, ele tem que estar junto com a finalização aqui desse Vzinho e aqui também. Ó, aqui se você olhar, você já consegue imaginar um laço. Sim. Aqui é que é o segredo, ó. Quando a gente vai costurar, eu tenho que fazer 5 pontos de agulha. Então, eu começo sempre de cima para baixo. Então, entra, já foi um ponto. Aí desce 2, desce 3, desce 4 e aí faz 5. Só para você entender. Gente, ele fazia laço mesmo. Ele fazia laço, de verdade. E foi autodidata, tá? Eu não aprendi isso em nenhum curso. Bom, aqui vai ficar um pouquinho complicado porque é papel. Mas saiu o laço. Mas é isso aqui, ó. Pronto.
Ah, e tinha uns negócios assim, ó, fita de laço. Cara, tem umas fitas duras, igual madeira. Aí, olha o trabalhão que dava. Eu tinha que colocar a fita de molho com sabão neutro, para não perder a cor. Lavar com amaciante, deixar de molho para ela ficar macia. Para depois e a gente fazer... conseguir fazer um laço com um acabamento legal, porque senão ela fica super dura. Ó, então, esse aqui é o segredinho do boutique, é ele ficar com esse negocinho aqui, ó. Então, aqui você com já a curvatura ver. e de 4 pontas, né? Exatamente. 4 ondas. Aqui E a gente vê muito isso na cabeça da garotada. Então, assim, é um laço que dá um pouquinho Bom, ele de provou, trabalho. ele foi realmente o pai de laço, né? Ficou por um assim, período. Ficou por Deu um para bom entender. tempo. O laço fez um bom sucesso, graças a Deus. Foi para a África, né? Foi para alguns outros lugares aí do país. E conquistou a cabeça da Beatriz. Ah, com certeza. E usa até hoje. A última vez que eu fiz laço bastante foi agora o ano passado, que ela participa do coral do colégio que ela tá hoje, né? Que ela estuda. E aí, por conta disso, o pessoal veio pedir, você faz laço pro coral? Eu, tá bom. Aí, para achar a fita no tom do uniforme foi um pouquinho difícil, mas deu tudo certo. Eu acho que eu fiz aí uns 50 ou 60 laços. Elas se apresentaram. No final de ano, eu resolvi presentear o coral e fiz um laço bem bonito de festa para eles, que ficou lindo. Então, assim, o recital de Natal lá que eles fizeram foi maravilhoso. E o laço brilhou, porque eu queria um laço chamativo, né? Então, foi a última vez que eu fiz laço em grande quantidade, assim. Mas já tinha feito bem mais e sob encomenda também, né? Quer dizer que o empreendedorismo nunca saiu de você. Tá Sempre foi te acompanhando. Até que chegou nesse momento que você está desenvolvendo agora, né, treinamentos, desenvolvimento humano com equipes das empresas. E continua empreendendo. Continua. Você tentou, algum momento, deixar de empreender? Você pensou assim, olha, não a gente vou pensa todo dia. empreender mais. Vou ser CLT até morrer, viver naquela vida. A gente pensa todo dia isso, tá, Elaine? Eu falo que é a dor do empreendedor. Fácil. Eu falo que é a dor do empreendedor. Eu sempre por aí. digo aqui, ó, empreendedor, dor. Então você vai conviver com isso. Dor. Mas é verdade. E assim, ó, eu ouço muita coisa, porque como o meu trabalho, eu não tenho uma pessoa que faz comercial para mim, comercial de ligar, de marcar visita, eu mesmo faço isso. Merchan, marketing. É tudo comigo. Então o que está no seu Instagram lá, Benedito Up, é tudo você. Tudo eu. Eu que gravo, eu que tiro foto. Eu Tá, fiz fala um pra ensaio gente fotográfico. dessa galera que está aqui na foto. Então, aqui é a Luísa Barcelos, né? É um pessoal que me chamou para falar de encantamento de cliente. Foi numa convenção que eles fizeram. Tem outras empresas, Drebor, eu tenho Odeon Tecnologia. Aí agora tem uma empresa que eu fui funcionário, eu tive lá hoje. Geisa, um abraço, a gente está fechando parceria. Ai, que lindo! Então, assim, eu fui colaborador. Aqui Olha é que povo Drebor, lindo. ó. Tudo liderança aqui, sabe? Então, é você colocar todo mundo dentro de sala e treinar. Então, o meu papel... Você treina o quê? Muitas coisas. Não, mas fala um pouquinho delas aqui. Hoje, aqui, ó, por exemplo, na CVC Viagens, a gente falou de encantamento de cliente, que é método Disney de encantar. Isso não é conversa, os não, clientes. assim, de imaginação, de faz de conta, que não tem como colocar em prática? Ó, eu ouço muito assim, Elaine, de verdade, gente, eu ouvi isso de algumas pessoas e a minha resposta é de pronto. Eu não vou treinar um colaborador para ele ir para minha concorrência. Aí eu digo, não tem coisa pior do que você não treinar o seu colaborador Você ouviu isso? e ele permanecer na sua equipe. Uma pessoa despreparada, desmotivada, e que está ali só pelo boletinho pago no final do mês. Então, é alguém que vai... Primeiro, ele está se desencantando aos poucos com a empresa, porque ele não vê benefício. Então, que é coisa boa? Antigamente que eu digo assim, há 10 anos, quando um empresário falava assim, ó... Comprei X lote de palestra para todo mundo participar lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, sabe? Todo mundo ficava feliz, porque era uma possibilidade de eu crescer tecnicamente, angariar um salário melhor, crescer dentro da empresa. E hoje algumas pessoas já veem assim como uma barreira, tipo, para mim é onerar a minha folha, porque o funcionário vai custar mais caro, porque isso, porque aquilo. Não tem coisa pior do que você ter gente desmotivada no time. Então, quando uma pessoa me fala, eu não vou investir, porque senão a pessoa vai para a concorrência, sinto muito, você parou no tempo. O cara precisa investir, sim, no seu colaborador para segurar ele dentro da empresa e impedir que ele vá para a concorrência. É o contrário. Exatamente, porque se o cara começa a se desmotivar dentro da empresa, ele vai soltar currículo na concorrência. E isso acontece. Então, eu vejo, por exemplo, em algumas empresas, que eu não posso dizer o nome, é óbvio, mas colaboradores que falam assim,
eu vou para fazer o meu trabalho de consultoria de treinamento. Quando termina, seu Benedito, se eu podia conversar comigo, olha, eu estou querendo muito soltar Pronto, virou psicólogo. Um currículo, não sei o quê. A gente acaba, né, ouvindo, mas aí também tem todo um trabalho de não, calma, a empresa está passando por um processo de mudança, isso, aquilo, outro, mas você já percebe que a pessoa está desmotivada com a empresa. Então, esse trabalho de encantamento de clientes, que é um método Disney de encantamento, e eu sou credenciado internacionalmente para falar sobre isso, quando eu vou falar de encantamento de cliente, e algumas pessoas me falam assim, eu quero muito encantar o meu cliente. Aí eu inverto a pergunta, mas o que você está fazendo para encantar o seu colaborador? Porque encantar o cliente é uma consequência de um colaborador muito bem encantado. Então, assim, se o empresário não encanta a sua equipe, não coloca ferramentas para ele conseguir, para ele se sentir encantado com a própria empresa, ele não vai oferecer esse encantamento. Dificilmente o cliente ficará encantado, porque pensa você sendo atendida por uma pessoa que está emburrada, sabe? Que tem um semblante pesado. Aquele negócio você fala assim, meu Deus do céu. Entristecida. Parece até que a pessoa está fazendo um favor para a gente, sabe? Assim, eu vou ver se tem, sabe? Eu queria tal coisa. Eu não sei se tem. Você pode ver no estoque? Tá, eu vou ver. Então, a pessoa não te oferece solução. E uma pessoa encantada, um colaborador encantado, ele de pronto já vai oferecer a solução para o cliente, porque é isso que, inclusive, a Disney faz, é resolver as situações de pronto. Então, a gente pega o business, não é a Disney, Mickey, Minnie, Princesa Elsa, nada disso. É claro que em alguns momentos eu coloco vídeo reais da Disney ali, mas mais do que isso é trazer o business, é como a Disney faz para manter o colaborador encantado. E, por consequência, o cliente fica. Porque não tem nada melhor do que, aqui essa equipe da CVC. Elas vendem pacote assim, gente. Você liga para ela, você pode até não ter dinheiro. Elas falam, a gente vai consultar aqui o boleto e tal. Dá um jeito. E aí você fica tão encantado com o atendimento e elas conhecem muito bem os pacotes que elas vão oferecer, a ponto de você falar, eu vou viajar, eu mereço. Sabe aquele negócio assim, eu trabalho, eu mereço? A gente se endivida por causa disso? É bem por aí. Então, elas conseguem encantar a gente num atendimento telefônico. Agora, você imagina cara a cara, trazendo cafezinho na bandeja, ambiente cheiroso, tudo limpo, confortável. Então, tudo isso faz parte do encantamento. Inclusive, uniforme, bem vestida, sabe, cheirosa, nada de perfume muito forte, acessórios adequados. Então, os detalhes fazem muita diferença. E tudo isso você leva para o seu treinamento? Tudo isso mais um pouco. Seu treinamento é dividido assim, para a gente entender. É por tempo, por dias? Como que é? Depende muito, Elaine, da realidade da empresa. Por exemplo, se eu vou numa empresa de porte nacional, que é o caso dessa que eu fui hoje, que eu já trabalhei, e eles querem fechar esse pacote de treinamentos com a equipe, então eu preciso entender a demanda. Então eu sento, converso com todos os líderes envolvidos. A demanda ou os problemas? Tudo, na verdade. Assim, a demanda que eu digo é assim, eu tenho que sentar com cada líder, suponhamos que você seja do RH. Então, Elaine, me fala quais são os gaps, o que o RH está passando hoje, quantos funcionários você demitiu no último ano, como é que está essa questão de treinamento, qual foi o último treinamento, você tem onboarding, o que você faz quando um colaborador entra na empresa? O que é que o RH faz quando o colaborador sai da empresa? Porque uma coisa é eu receber com um kitzinho, com agenda, caneca, com caneta, e na hora de ir embora só assina a rescisão e pronto. Então, tem algumas empresas que fazem até premiação, sabe? Muito obrigado por ter feito parte da nossa casa. Entrega ali algumas lembranças para o colaborador, inclusive fotos, se tiver. Então, tudo isso é bem estruturado e aí eu preciso entender o que cada setor tem para trazer, porque daí no treinamento aparece até mascarado, eu não posso escancarar também, né? Tipo, me falaram isso, não funciona assim. Mas até as dinâmicas, elas são aplicadas baseadas nisso, no que o líder me traz. Eu tenho problema de falta de comunicação. Perfeito, então eu tenho uma dinâmica ótima para isso. E na hora da dinâmica, eles levam na brincadeira, todo mundo se diverte, é animado, né? Modéstia à parte, eu consigo aplicar um treinamento que dá uma, assim, energizada. Sério?
Com muita seriedade, mas levando assim... Com muita estratégia ali. Sim, e levando para um lado lúdico mesmo. Eu levo bambolê, eu levo quebra-cabeça, a gente faz mágica. Então, tem aquele momento de descontração, mas logo a gente chama para seriedade. Porque tem que fazer um link com a realidade deles. Porque de nada adianta, vamos brincar de pular corda. E pronto, acabou. Não, tem que ter um sentido, tem que ter ritmo, a gente tem que ter sequência, cada um vai num momento, então vai de 2, ou vai o time inteiro pular a corda junto, para ver qual é o momento que um vai se cansar e quem é que apoia, quem tem liderança dentro do time. Então, toda a dinâmica ela tem um sentido. Eu não explico, porque eles mesmos buscam ali, no meio da dinâmica, uma resposta para o que eles estão passando na realidade dentro da empresa. Benedito, a comunicação é uma das primeiras, vamos dizer assim, atitude do comportamento humano. No ventre a gente escuta a mãe da gente falar, né? Oi, neném, tô aqui, você já vai chegar. E a gente cresce sendo ensinado pela mãe o que a gente tem que falar e como falar. Aí a gente vai crescendo, vira adulto, papapá, assume uma posição importante na empresa. E aí a gente depara com situações como essa que você acabou de falar, que a equipe não vai para frente, não melhora os resultados porque o líder não sabe comunicar com a equipe. E geralmente ele põe a culpa no time, né? Então, ele põe a culpa no time. Então, a maioria costuma fazer isso. Exatamente. Então, assim, eu sei que você não vai dar um treinamento aqui agora, entendeu? Mas algumas dicas para que a pessoa que está me ouvindo agora, né? Ela é líder, seja ela mulher ou homem, é um líder e ela percebe que ela não consegue comunicar com a equipe. O que fazer? Bom, primeira coisa, antes até de falar dessa questão de comunicação, eu também sou professor de oratória, de uma escola de oratória aqui em Cuiabá. É uma escola nova, chama Vox to You. Ai, você tá lá! Sou professor você lá. Você é chiquérrimo, Inter mesmo! Estou formando agora a segunda turma. Na verdade, eram 4 turmas, Fica na Isaac Povas? Fica na Getúlio Vargas, do lado do Colégio Liceu Cuiabá. Pronto, tá ali. Escola sensacional, tem um método bem inovador, as aulas são super dinâmicas. É claro que assim, tudo que acontece dentro da Vox tem que ficar ali dentro. Eu não posso dizer para vocês e nem sair contando e nem replicar dinâmicas da Vox, porque é muito específico para a oratória. Ali as pessoas se desenvolvem em um monte de coisas. Então, a primeira dica para quem está com dificuldade de se comunicar. Entendi o recado, viu? Exatamente. Não, mas é buscar orientação, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo, eu tenho trava de falar em público. Mas o que você está fazendo para isso? Ou então o líder, né, chega perante a equipe, bate a mão na mesa e fala X é Y e cada um sabe o que tem que fazer. Não, aí não dá. É um comportamento inaceitável até, né? Porque imagina um líder que eu penso, eu faço, eu aconteço, eu decido e não tem um nós. E aí quando erra, ele busca a culpa. Exatamente. Então é ele entender que comunicação não é ele falar eu a todo momento, é ele de fato falar nós. O que a gente pensa a respeito disso? Chama todo mundo numa sala, senta, conversa, porque a comunicação ela é muito vasta, ela é muito ampla. Então quanto mais eu entender o meu time, melhor eu vou conseguir conduzir. Primeira dica, entender o time. Entender, mas é entender mesmo, gente. É um olhar transcendental. O que é isso? Pelo amor de Deus, me explica. É assim, eu estou olhando a Elaine como colaboradora, mas eu sei que por trás dessa casca que eu vejo aqui, tem história. Ela deve ter algum problema, ela deve ter momentos de felicidades, ela deve ter dívida, ela deve ter pessoas que estão devendo ela. Então, eu preciso entender essa pessoa. Aí pensa um cara que é líder de 40, como é que ele faz? Bom, aí ele tem que se virar nos 30 e entender a realidade dessas 40 pessoas. Entendi. Ele precisa, um líder, ele tem que saber aplicar teste no seu time, ele tem que ter proximidade com a maioria das pessoas, principalmente as pessoas bem estratégicas para ele. Porque se ele consegue estreitar relacionamento com pessoas que vão fazer a diferença no mês, pensa num gerente comercial, ele vai fazer... o cara, ele vive de meta, né? Um gerente comercial, por exemplo. Com então, certeza. ele vai grudar nos vendedores que são faca no dente para bater meta. E nos que ainda não são faca no dente, ele vai ter a oportunidade de colocar junto e treinar e fazer com que essas pessoas se desenvolvam. Não dou conta, é para difícil que elas também mim. não se sintam inferiores. Me contrata que eu te ajudo. Ensina. Para que esses vendedores, eu já fui vendedora. Isso é muito importante que o Benedito está falando, gente, porque a gente não se sente inferior. Diminuído, né? Passa a dar importância para ele porque ele bate meta. Ou quando a equipe consegue lá o resultado da meta, elogia só 2 ou 3.
Ai, isso dói. É o meu vendedor. É o meu vendedor. Tá, mas e eu? Eu não bati a meta, mas eu contribuí com a meta geral. Então, pensa, esse tipo de comunicação é uma comunicação que ela tem que ser muito bem polida. O líder tem que pensar antes de fazer. E na área comercial, geralmente, a gente faz depois pensa, né? Porque é tudo muito dinâmico. Mas falando de liderança de uma maneira geral, a primeira coisa é entender o seu time. A segunda coisa é se entender como líder. Porque tem gente que é líder por posição e não por disposição de ser líder. Então, peraí. Posição é porque alguém o colocou. Ou às vezes ele mesmo quis, né? Eu quero ser líder. Lá, e aí faz de tudo para ser e ocupar uma posição de liderança. Tá. E a disposição? E a disposição, onde é que fica? Então, a disposição é eu me desdobrar para entender o meu time, para fazer parte desse time, para dizer para eles, conta comigo porque eu estou aqui. Tá junto. É difícil achar um líder assim. É difícil, mas tem. Eu conheci alguns que eu fiquei encantado de ver o método, a maneira como eles tratam as equipes. Uma das fotos que vocês estão vendo aqui passando, lá da Luísa Barcelos, é um exemplo. A dona é uma empreendedora nata, é super jovem. Eu estava conversando com ela, eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, pelo amor de Deus, eu sou mais velho que ela. Sei lá, acho que uns 10 anos, mas tudo bem. Nossa, essa? Essa aqui, cadê ela? Malu, Cadê? Malu, aqui, ó, Ali. Malu. A Malu e o marido, olha só, dois Jovens. super jovens, um dono de supermercado e ela, dona da Luísa Barcelos. Sabe motivar a equipe, sabe recompensar e não trata-se de dinheiro, tá? Porque motivação é além de premiar com grana, não é isso. É valorizar, chamar pelo nome, tomar café. Eles fazem café com a diretoria, sabe? Senta todo mundo, entrega uma xícara para o colaborador com o nome dele e aí todo mundo tem a oportunidade de dar opinião. Então, pensa, isso é ouvir o seu time e fazer a diferença na vida da empresa. Eu acho isso muito bacana. A gente falou do líder e eu tenho que encerrar. Que pena. Eu tenho que encerrar só essa para encerrar. Você vai ser bem curtinho, porque as pessoas vão ficar curiosas e eles vão lá no seu Instagram. Com certeza. Me segue lá, que hoje vou subir conteúdo já. Benedito Up, tá? A gente falou muito do líder, mas tem aquela questão também em que a pessoa que está na posição de liderado não vai com a cara do tal do líder. Olha, Eita. aí é uma situação meio complicada. Porque assim, quando a pessoa não gosta do líder, mas precisa do trabalho, você vai ter que trabalhar uma inteligência emocional aí. Eu não sei o que é isso. Segue meu Instagram, me contrata que eu vou te ajudar. Mas é assim, inteligência emocional. Porque, meu amigo, não tem como eu ficar com essas picuinhas de eu não vou com a sua cara e eu não gosto de você e eu não sei o que lá. É o time. Aqui não é Big Brother Brasil, não tem essas coisas. É empresa e todo mundo trabalha em prol de um objetivo. Então, se não vai com a cara, desculpa. Vai ter que dar uma engolida seco. Ninguém tem que ir com a cara de ninguém. A gente precisa se identificar com os valores da empresa, a empresa com os nossos. E a gente trabalhar em conjunto para uma coisa acontecer. E uma frase para encerrar, que eu acho que está bem dentro do que a gente está conversando hoje, é uma frase que eu uso nos meus treinamentos em absolutamente todos, é que o futuro vai ser incrível e ele começa hoje. Se eu quero fazer um futuro incrível, eu tenho que dar um passo hoje. E às vezes o passo é engolir esse seco e passar por cima dessas... Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, eu não gosto disso. Para o meu futuro ser incrível, eu tenho que dar um passo. E é isso, minha gente. Então, sigam benedito.up, que tem bastante coisinha ali interessante para as empresas. E se tiver com preguiça, é só me chamar que eu vou. Eu vou sem preguiça nenhuma. Um beijo no seu coração por todo esse encantamento que você deixou aqui pra gente. Obrigado. Tá? E meus treinamentos são assim, viu, gente? Com um sorriso no rosto, com alegria, essa é a minha identidade, eu gosto de trabalhar assim. E para você que ficou com a gente até agora aqui no Olha Xepa, eu te espero no próximo episódio. Tchau. Valeu.